Hoje eu quero contar para você uma história que eu acho uma história incrível. Nem parece que foi uma história real, parece ficção, mas realmente aconteceu 500 anos antes de Cristo na Índia. História de um garotinho que saiu para ir para a escola, como os garotinhos de hoje em dia vão para a sua escola, né? Só que naquela época era diferente, eles estudavam no meio da natureza. Então, imagina aquela criançada toda sentada lá no meio do verde da natureza, grama, árvores, e o professor ensinando a somar, a dividir, a escrever, tudo aquilo que aquelas crianças estavam aprendendo naquele momento. E esse garotinho, em especial, era ultra distraído. Primeiro que a natureza é muito divertida, então tinha borboleta, tinha flor, tinha tanta coisa para olhar, né? Passarinho que voa, e ele toda hora se distraía. Enquanto todos os outros lá estavam copiando lição, estavam estudando, o menino parava, olhava uma coisa, ficava brincando com a grama. Tinha um déficit de atenção, como a gente fala hoje em dia, né? Ok. E o professor dele já tinha chamado a atenção dele muitas vezes. E naquele momento, era um momento importante, ele tinha passado uma lição importante para os garotos, e aquele garoto estava lá, se distraindo, olhando uma borboleta colorida que apareceu. O professor ficou muito bravo. Falou, dessa vez eu tenho que dar uma lição nesse menino, senão ele não vai aprender. Eu vou ter que ser severo com ele. Então ele chamou o menino lá na frente, né? O menino já foi tremendo, morrendo de medo, porque ele sabia que o professor, para chamar ele até perto dele, é porque ia acontecer alguma coisa, né? O menino foi tremendo, o professor falou assim, eu vou ter que ser muito severo com você, eu vou ter que realmente repreender você para você parar com isso e prestar atenção na aula e se dedicar. Falou para o menino, me dê a sua mão. O menino estendeu a mãozinha tremendo, porque ele sabia que ia apanhar, né? Tinha uma palmatória ali que o professor ia bater na mãozinha dele. O menino estendeu a mão, o professor pegou a palmatória para bater, aí olhou na mão do menino, olhou direitinho e falou assim, você não tem culpa, vai embora para sua casa, vai lá ajudar sua mãe nas tarefas domésticas. Você não tem culpa, você não tem a linha do conhecimento na sua mão, você não vai conseguir aprender. Eles tinham essa crença de que a pessoa tinha que ter na mão uma linha que era a linha da aprendizagem do conhecimento, né? Aí o garoto, pela primeira vez, mostrou enorme interesse em alguma coisa, falou linha do conhecimento, perguntou onde é a linha do conhecimento, mostra para mim, mestre. Pediu para o mestre, o professor dele, mostrar na mão dele. Aí o mestre mostrou que na mão dele faltava, não tinha. A menina olhou bem, olhou a linha do conhecimento do mestre da mão dele, saiu correndo, pegou uma daquelas faquinhas de apontar lápis, e aí com toda a força ele foi, fincou assim na mãozinha dele e sangrando, ele apertou para não sair mais sangue, chegou perto do mestre e falou assim, olha mestre, agora eu tenho a linha do conhecimento, deixa eu ficar. E o mestre ficou emocionado naquele momento e falou para o menino que ele podia ficar. Com certeza ele iria conseguir aprender. Agora o mais surpreendente dessa história é como termina. O que acontece depois na vida desse menino. Eu vou contar o restante nesse vídeo, fique comigo. Eu sou Maurício de Freitas, eu trabalho com coaching, com programação neurolinguística, dou formação profissional em coaching com certificação internacional e tenho esse canal do YouTube com um monte de vídeos muito interessantes, com histórias de vida, falando mais sobre coaching, falando histórias de superação, todo um processo de desenvolvimento pessoal e profissional abordado de uma forma que você possa, através desses vídeos, aprender cada vez mais sobre você, sobre como viver melhor, se relacionar com os outros. Então convido você a se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação que toda quarta-feira tem vídeo novo no canal e vai ser ótimo para você acompanhar esse processo. Eu comecei esse vídeo com aquela história do menino, isso me lembrou algo que aconteceu real e há pouco tempo atrás, 2006, no Teatro La Scala de Milão, numa ópera. Tinha um tenor que era muito famoso, estava fazendo uma carreira brilhante, Roberto Alanha, falavam que era o novo Pavarotti, que se apresentou no La Scala de Milão. O que aconteceu ali foi surpreendente, porque ele cantou a primeira área, é mais ou menos como estar nos primeiros 5 minutos do primeiro tempo de um jogo, né? Ele cantou a primeira área e ele foi vaiado ao final da área. E ele sabe o que ele fez? Que foi uma coisa inusitada, ninguém tinha visto isso antes. Fez uma banana para a plateia, saiu, foi embora.
E a plateia ficou ali falando vergonha, sabe, gritando. A soprano que estava ali com ele fazendo dueto ficou parada, não sabia o que fazer. O maestro também. E de repente eles empurraram para dentro do palco, literalmente. O rapaz falou assim: olha, eles simplesmente me empurraram para dentro do palco. Um rapaz com uma camiseta preta e um jeans, que era um cantor substituto que estava se preparando para eventualmente, em situações que, por exemplo, o Roberto Alagna tivesse problemas de saúde, alguma coisa, ele se apresentaria no lugar dele, previamente combinado. Ele estava ali, mas não estava nem um pouco preparado para entrar em cena, de forma alguma. Estava tudo previsto para ser uma apresentação normal com o Roberto Alagna. De repente ele é colocado em cena e começou a cantar. Na vida não é assim, às vezes surge uma oportunidade do nada, se você não estiver preparado, você perde a oportunidade, né? E aí, será que esse substituto saiu bem? Se o antecessor dele foi vaiado e ele era um substituto que não estava nem preparado, será que ele se saiu bem? Depois eu vou te contar mais sobre isso, mas eu queria falar sobre um trabalho de coaching que nós realizamos, que é justamente para alguém estar totalmente preparado para abraçar as oportunidades, que é um trabalho chamado coaching de aprendizagem, que é um trabalho de alta performance com a aprendizagem. Alguém realmente aprender da melhor maneira, desenvolver melhores estratégias de memória, disciplina, saber como se organizar e também evitar o estresse, que às vezes a pessoa está num processo de aprimorar, se dar o melhor de si, e entra num processo de estresse muito forte. E é um trabalho de coaching que ajuda uma pessoa a estar realmente preparada para passar em testes, para realizar, por exemplo, bancas públicas de mestrado, de doutorado muito bem, sabe? A pessoa realmente desempenhar bem na vida de estudos, que é importante para todos nós. E se você não está preparado, o que acontece? Vamos pensar, por exemplo, na história desse rapaz que foi um substituto. Ele surpreendeu todo mundo. Ninguém acreditava no que estava ouvindo. Ele fez uma ópera perfeita. Ele cantou muito bem. No final, para vocês terem uma ideia, teve 9 minutos de aplauso. Sabe o que é 9 minutos de aplauso? Muitas vezes você não vê nenhum vídeo no YouTube com 9 minutos, né? Imagina 9 minutos a plateia aplaudindo e dizendo bravo. Ele foi aclamado. Pois é, por que motivo? Ele poderia estar mais ou menos preparado, ele era um substituto, podia entrar em cena ou não, ele estava ensaiando aquela ópera também, mas ele não tinha tanto apoio quanto o cantor principal, é notável isso, normalmente é assim, e ele se preparou muito, e a partir daí a vida dele mudou completamente, porque ele aprendeu, né, muito bem e aproveitou a oportunidade. Só por uma curiosidade, em 1992, nesse mesmo teatro, La Scala de Milão, que é considerado uma plateia muito exigente, tem pessoas que pagam até 2.000 euros para ver o espetáculo, mas são super exigentes. Sabe quem foi vaiado ali? Pavarotti. Só que ele não saiu de cena. Ele continuou até o fim. E quando ele foi entrevistado sobre a vaia, ele falou assim, não, a plateia está certa em me criticar e vaiar. Eu realmente errei uma nota, eu não alcancei uma nota alta, que era muito importante. Então ele tinha ali a humildade de perceber que estava num momento menos apropriado, que errou, e se desenvolver, e se tornou o Pavarotti que a gente conhece, muito famoso, muito importante, porque lidou muito bem com a vaia. Isso também faz parte do aprender. Aprender é saber cair, levantar, saber superar fracassos, né? Agora, o mais surpreendente de tudo é a gente perceber o poder que o ser humano tem de superação para poder realmente mudar a sua vida através do aprendizado. Tem pessoas que vieram do nada, tem pessoas que vieram de uma situação que você fala, não, essa pessoa não teve nenhum tipo de estímulo positivo, se transformou numa outra pessoa. Isso tem tudo a ver com a primeira história que eu contei para vocês. Sabe aquele menininho que cortou a mão e pediu para ficar, e o mestre ficou comovido e falou, sim, você vai conseguir aprender com certeza. O surpreendente é o que aconteceu com a vida dele. 500 anos antes de Cristo, ele se tornou o primeiro erudito da língua sânscrita. O sânscrito praticamente foi criado por ele. Hoje, estudantes de grandes universidades no mundo que vão estudar o sânscrito, e que é a raiz de muitas outras línguas, estudam este garoto que se transformou no grande sábio Panini. Ele se transformou no primeiro grande sábio, o primeiro grande erudito, que criou um sistema linguístico altamente sofisticado para a época no mundo antigo. E era um garoto com dificuldades de concentração e aprendizagem.
Ou seja, não importa se você tem dificuldades com aprendizagem, com concentração ou qualquer coisa desse tipo. É possível superar dificuldades de aprendizagem. As pessoas que sabem fazer alguma coisa sabem porque têm a estratégia certa, entendem exatamente como utilizar sua mente, suas emoções, seu estado e as suas estratégias mentais para chegar a um determinado resultado. Então, uma pessoa que não sabe pode aprender, pode se desenvolver, pode superar. Imagine se a vida te traz uma oportunidade que nem trouxe para aquele cantor, que ele foi atirado em cena e estava só de camiseta e calça jeans e que foi aclamado. Na sua vida, em alguns momentos, talvez você possa ser atirado numa oportunidade e precisa realmente estar preparado para isso. Coaching de aprendizagem é para as pessoas que não se contentam com a mediocridade, que querem ir além e que inclusive estão se preparando para ser mais no futuro, independentemente de já ter as oportunidades prontas na mão agora. Eles estarão prontos quando a oportunidade surgir. Espero que refletir sobre esse assunto tenha feito bem para você. E eu espero você na próxima história.